Olá, meu querido, minha querida, paz de Cristo. Como é que está teu coração? Como é que está a tua expectativa? Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para o teu coração. Eu estava aqui meditando naquela palavra que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu estava também fazendo assim uma analogia com a vida espiritual, nossa vida de cristão, com a formação de uma pessoa numa escola, numa faculdade, num curso. E o que move a pessoa em direção à sua formação, a ter um sucesso, são as provas, os exames, as provas que vão analisar a qualificação desse aluno para que ele seja aprovado. E é exatamente através da prova que o professor ou a professora dá para o aluno que vai definir. Ali vai avaliar, vai haver uma avaliação do professor para com o aluno, para ver se realmente ele está apto para galgar a posição, a formação, a formatura que ele almeja, né? E não é só uma prova, não. São muitas provas, são muitos períodos, são muitos anos de estudo, de esforço, de provas para a pessoa obter uma formação. E eu estava pensando aqui nessa palavra de Paulo, em tudo dai graças, em tudo dai graça. Talvez, muitas vezes a pessoa pode pensar o seguinte: por que dar graças a Deus pelas provações? Não é a vontade de Deus que Paulo falou ali, não é que seus filhos estejam sofrendo lutas, problemas, dificuldades. Não é essa a vontade dele, mas a vontade dele que é que nós demos graças a ele em toda e qualquer circunstância, porque o que nos move rumo aos nossos objetivos, ao galgar as nossas posições, ter sucesso, o que nos move a rumo ao propósito que nós temos na nossa vida, o que Deus tem para conosco, são exatamente as provações. Então, sem provação, nós não crescemos. Sem provações, nós não galgamos uma posição rumo ao propósito estabelecido na nossa vida. Então, quando Paulo disse em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos em tudo. Porque mesmo passando por luta, por tribulação, aquela luta, aquela tribulação vai gerar em nós força, vai gerar experiência, vai gerar esperança, como disse Paulo aos Romanos no capítulo 5. Porque as tribulações, elas geram experiências. E as experiências nos traz uma esperança de alcançarmos o objetivo. Então, meu querido, minha querida, esta palavra que eu quero deixar para o teu coração, para você neste momento, para que você não reclame, mas dê graças a Deus, porque você está sendo provado. Olha a vida de José, o exemplo na Bíblia. O que levou José a ser governador do Egito? O que foi? Foram as perseguições dos próprios irmãos, que quiseram matar, tirar a sua vida, que maltratavam ele. Foi a revelação dos sonhos dele que despertou a inveja nos seus irmãos. Então foi ele ser vendido para o Egito. Então foram esses acontecimentos negativos na vida de José que levaram ele como uma escada, como degraus na sua vida para subir o rumo à sua conquista. Bem, ele chega lá, ele é vendido como escravo. Se ele não fosse vendido como escravo, ele não seria o governador do Egito. Se ele não fosse parar na casa de Potifar,
e ser ali acusado pela mulher de Potifar, e se não acontecesse isso na vida dele, ele não seria governador do Egito. Ele foi para a prisão. Se ele não fosse para a prisão, ele não seria o governador. Lá na prisão, lá Deus começou a trabalhar na vida dele, dando revelação, onde ele revelou os sonhos daqueles homens lá na prisão. Então, Deus tem os seus meios. Ele constrói o caminho para a nossa vida em meio à tempestade. Aqueles momentos negativos da nossa vida, ali Deus está trabalhando e fazendo com que todos aqueles acontecimentos negativos se tornem bênçãos. José, lá na frente, eu creio que ele começou a analisar toda a sua trajetória, desde quando ele saiu da casa do seu pai para ir visitar os seus irmãos lá no campo. Ele começou a lembrar de todos os acontecimentos negativos que aconteceram na vida dele. E eu creio que ele começou a agradecer a Deus. Se não acontecesse aquilo, ele não estaria na posição aonde ele chegou. Bem, José, ele tinha tudo para ser um jovem depressivo, traumatizado, um jovem reclamador da vida, um jovem que teria um fim drástico na sua vida. Mas ele transformou tudo aquilo, ele soube administrar aqueles momentos difíceis da vida dele, ele se manteve na posição diante de Deus. Ele não pecou, ele não blasfemou, ele não reclamou. Tão somente ele aguardou o tempo para vencer as provações. Ele aguardou o tempo porque ele tinha convicção de que Deus estava no controle da sua vida. E para Deus estar no controle da tua vida, meu irmão, você precisa estar no centro da vontade dele. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para o teu coração nesse momento. Para que você então passe a ver as coisas, os acontecimentos na tua vida como que uma caminhada, uma escalada rumo ao teu sucesso espiritual, familiar, conjugal, financeiro, enfim, em tudo saiba tirar proveito e dar graças a Deus, se colocar cada vez mais na presença do Senhor. Com este propósito, você é vencedor, em nome de Jesus. Amém? Receba aí uma palavra de oração em teu favor. Talvez você que tem reclamado, tem talvez se sentido vítima de tantas injustiças, eu quero dizer para você, Deus tem como reverter tudo isso na tua vida. Só depende de você. Tá bom? Vamos orar. Eu quero abençoar você com uma oração nesse momento. Pai Celestial, nesse momento eu oro, te agradeço, eu te louvo por esta palavra, pelo exemplo que nós temos da tua palavra de homens, de mulheres que venceram, que o Senhor Deus pôde controlar a vida deles, passaram por adversidades, por momentos difíceis, perseguições, decepções, mas venceram. Senhor, eu te dou graça, porque nesse momento estou orando juntamente com teu filho, com a tua filha, para que ele levante a sua cabeça, creia na tua promessa, Senhor. Deus, dá graça, dá força, dá sabedoria, dá ânimo e dá coragem. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, eu declaro vitória, eu profetizo na vida de cada um agora, em nome de Jesus, a vitória. Em nome do Senhor, ao enfermo, eu ministro a saúde agora, em nome do Senhor. Pai, eu te peço, abençoe as famílias, abençoa, Senhor, a vida conjugal dos teus filhos, abençoe a área financeira, a vida espiritual. Pai, assim eu ministro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, fique com esta palavra no teu coração. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém.